mudou, nada mudou. Venceu o melhor do Nordeste, nada mudou. O que não mudou foi a arbitragem, a pior do universo. Nada mudou também, nada mudou. E aí, Rasta, esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo, eu sou Veloso e vou falar do triunfo do Bahia novamente no Castelão. Nada mudou, o Bahia acabou com essa história de freguesia e agora o Ceará que lute, Guto Ferreira que lute. Eu acho que tá até demorando de cair, esperava eu que eu já acordasse com a notícia de que Guto Ferreira foi demitido, mas não aconteceu. Melhor pra ele, não sei se melhor pro Ceará, mas o fato é que o Bahia venceu, Rasta, aí na luta dos que estavam precisando de reabilitação, deu o tricolor de aço e o Ceará até tentou, até teve o seu momento de tranquilidade quando já no início do jogo começou forte, o Bahia também começou forte, o colombiano Mendonça fez uma ótima jogada, o Matheus Teixeira fez uma ótima defesa, os times estavam meio equilibrados até que o boneco de Olinda, cabeça pequeno, escorregou no gramado. Aliás, ele não foi o único que escorregou não, o gramado, pelo visto, como o Rossi falou, não estava lá para futebol, estava meio deixando a desejar, estava ruim, estava fazendo com que alguns jogadores escorregassem. Foi exatamente numa situação crucial em que o nosso cabeça pequeno, boneco de Olinda, escorregou onde não podia escorregar. O jogador do Ceará conseguiu conduzir a bola até a meta do Matheus Teixeira e marcou o gol. Acho eu que ainda assim ali foi uma falha do Luiz Otávio, porque quando ele vem acompanhando, Rasta, ele tinha que dar o bote na hora que o cara fosse chutar a bola. Ele só se jogou na bola depois que o cara já tinha chutado pro gol, o que fez com que o Bahia conseguisse alcançar os dois gols. Foi exatamente a situação do pênalti sofrida pelo boneco de Olinda, o Luiz Otávio, cabeça pequeno, que apesar de ter cometido a falha, foi o jogador que poderia ter abrido o placar do jogo numa cobrança de escanteio já no início do jogo. Ele cabeceou forte, o goleiro Vinícius defendeu. Ele tá sempre indo para a área para aproveitar a altura dele. E foi o que aconteceu. Ele, numa cobrança de falta do Rossi, foi para a área, foi segurado pelo jogador. Se não tivesse o VAR, o juiz não daria o pênalti. O VAR chamou e o juiz teve que marcar a penalidade que Gilberto dessa vez cobrou. O goleiro pulou pro lado errado e aí o Bahia empatou o jogo, e naquele momento o time do Ceará sentiu aquele empate e meio que já não ficou tão à vontade em campo. Já se preocupava mais com a defesa. Você vê o zagueiro Messias, que é aquele cara que domina no peito, e não já estava dando chutão pro lado, chutão para onde a bola, para onde o nariz aponta. E isso estava mostrando um certo nervosismo do Ceará. Não jogou tão recuado, estava tentando propor o jogo. Aliás, estava um jogo lá e cá. Só que deu melhor para o Bahia, porque o Bahia aproveitou a chance que teve. Não foi uma chance que o Bahia costuma aproveitar assim todos os dias, não. O Tony Anderson, que para mim foi o pior em campo, recebeu a bola e tocou para o Tassiano, que rapidamente esperou a passagem do Matheus Bahia e nem olhou, só esperou ele passar e tocou. O Matheus Bahia não tentou dominar a bola e já jogou direto para a área. E o Gibagol, que estava no dia iluminado, conseguiu com um toque só colocar a bola com velocidade para a meta do Vinícius, que nada pôde fazer. 2-1 Bahia, em 5 minutos o Bahia virou o jogo, dos 31 aos 35, o Bahia já estava com 2-1, e aí o Bahia deu uma acalmada, o Bahia já não ficou tão intenso quanto o time do Ceará, e o time do Ceará sentiu os dois gols e já começou também a ficar mais nervoso em campo. Terminou o primeiro tempo 2-1 e o Bahia com vantagem no placar. Eu esperava que o Ceará viesse para o segundo tempo desesperado, até porque era o pescoço do senhor Gordiola que estava em risco. Ele não ia querer entregar aquela derrota fácil, certamente ele iria fazer alguma coisa, mas até que o Ceará não voltou tão incomodando o Bahia, não. O Bahia voltou também com o freio de mão puxado, não sei se foi ordem do Dado Cavalcante, mas o Bahia já não atacava tanto. E também não se livrava tanto da bola como a gente já viu. Tentava trabalhar. A importância de você ter um meio de campo criativo é exatamente com esse objetivo de você não ficar se livrando da bola quando você tem a bola na sua posse. Os alas não trabalharam tão mal como eles trabalharam no jogo do Inter. O jogo do Inter foi um jogo que eu espero que não se repita.
O Renan Guedes ainda não está no nível que a gente espera, mas ele conseguiu se segurar. O Matheus Bahia também deu uma melhorada, não falhou tanto. A entrada do Jonas também ajudou. É aquele volantão clássico que não quer saber de conversa, de firula, chuta para onde o nariz aponta e resolveu a parada no meio de campo na volância do Bahia. Achei que a entrada lá do Jonas deu uma qualidade, olha só, deu uma qualidade defensiva ao Bahia, que o Bahia não teria, talvez, se tivesse o Matheus Galdesani. O Bahia que resolveu fazer um rodízio, colocou alguns jogadores tidos como cansadinhos para descansar, o Patrick de Lucas, o Rodriguinho, entrou o Jonas e o Tony Anderson no lugar, e desses que entraram, o Tony Anderson foi o pior de todos, foi o que menos ajudou, teve chance, o Tassiano botou ele de cara pro gol, ele chutou pra lua, e até então eu não vi o Tony Anderson fazer uma partida tão espetacular assim, aquela que diz assim, ó, não, o Tony Anderson merece chance. Ao contrário, o Tony Anderson, para mim, continua sendo um reserva e daqueles que não dá pra gente acreditar muito. Já o Michael Douglas é diferente. O Michael Douglas tem entrado, tem feito as suas gracinhas, tem feito alguma coisa. Eu acho que o Michael Douglas, sim, é um reserva a ser testado como titular do Bahia. O Tony Anderson ainda está deixando a desejar, assim como o Oscar Ruiz, que, apesar dos pesares, está se esforçando para melhorar. O Oscar Ruiz, a gente está vendo que ele está buscando evolução, ele está trabalhando para tentar ser o jogador que o Bahia precisa, que vai ajudar o Bahia. Já o Gibagol, a gente não tem o que falar. Já é a quarta partida que eu vejo o Gilberto trabalhando certo, não tenho o que falar até então do Gilberto. É aquele jogador vagalume, mas que por enquanto ele só está entrando no modo aceso. Desde o primeiro jogo, mesmo no jogo contra o Inter, onde ele não fez gol, onde o Bahia perdeu, o Gilberto foi o que eu destacaria como positivo no jogo do Inter. Porque a bola não chegava nele, mas ele estava ali, ele estava tentando, esperando alguém fazer alguma coisa. Ele também não pode ficar subindo para a defesa não, porque não é o papel dele, e eu acho errado quando isso acontece, porque o Bahia tem um contra-ataque, não tem ninguém lá na frente para poder tocar a bola, e aí não tem como fazer gol. Se você não tem ninguém lá na frente, não tem como fazer gol, Rasta. Então, o Gilberto, 4 rodadas seguidas que está fazendo o seu papel muito bem e brilhou no jogo de ontem, colocando o Ceará no bolso, botou 2 cocos lá dentro do gol do Vinícius e agora é o artilheiro isolado do Brasileirão. O Bahia deu uma subida na tabela, agora está ali na 7ª colocação com 7 pontos e esperemos que no jogo contra o Corinthians não aconteça um apagão, Rasta, porque na verdade, apesar de a gente ter vencido, a gente pode acreditar muito esse triunfo ao senhor juiz carioca, o Marcelo, que eu não sei das quantas, que fez uma lambança, na minha opinião, roubou o Ceará. Na minha opinião, roubou o Ceará. A gente tem que criticar a arbitragem também quando nos favorece, Rasta. E a arbitragem desse jogo contra o Ceará nos favoreceu bizarramente, bizonhamente, um absurdo. A arbitragem brasileira tem que ser interditada imediatamente, porque é um absurdo a gente ter um campeonato com um nível de arbitragem tão Série D. É Série D pra baixo, não tem como a gente dizer outro nível. É muito fraca, já é o 2º jogo seguido que eu vejo árbitro errando. No jogo passado contra o Bahia, nesse jogo a favor do Bahia contra o Ceará, e a gente precisa reclamar sim. Porque hoje aconteceu contra o Ceará, amanhã vai acontecer de novo contra o Bahia, e a gente sabe que vai acontecer porque o nível de arbitragem não muda, é sempre o pior possível. Aquele lance que gerou o pênalti que depois o VAR corrigiu, era para ser gol do Ceará, era para o árbitro deixar o lance seguir e o jogador do Ceará iria chutar pro gol, ia fazer o gol, ia ser 2-2, ele acabou, não ia ter nenhuma interferência do VAR, não ia ter nenhum pênalti marcado, mas o cabeça pequena do árbitro resolveu marcar um pênalti, Rasta, com a bola em vantagem do Ceará, era para ele esperar, enfim, acabou nos favorecendo porque não foi pênalti e ele teve que corrigir a falha que fez, e azar do Ceará que não fez o gol do empate, senão nós não estaríamos hoje cantando um triunfo. Apesar do Bahia ter jogado melhor do que o Ceará, ter vencido o jogo poderia ter sido outro, se não fosse a péssima arbitragem que nós temos em vigor no Brasil. Mas é isso aí. Agora é esperar que no jogo contra o Corinthians, se tiver algum erro, que seja contra o Corinthians, que eu duvido que aconteça.
bora Bahia, bora Barruts. Veloso, fui.